dia a todas as mães e a todas as pessoas do grupo. Hoje é um dia das mães que cai no período pascal. Isso é muito simbólico porque a memória da ressurreição é a memória de uma mãe. Os evangelhos contam, exceto o evangelho de João, que conta mais a respeito da ida de Maria Madalena ao túmulo de um jeito meio sozinho, né? Mas os evangelhos contam que as testemunhas da ressurreição foram 2 ou 3 mulheres, entre as quais Maria, mãe de Tiago e Salomé. Essa Maria, mãe de Tiago e Salomé, pode ser também a Maria, mãe de Jesus. Por isso que tem muitos evangelhos que contam Maria, mãe de Jesus e Maria e tal. E a Salomé, em grego é um pouco difícil distinguir se é Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Maria, mãe de Salomé. Ou se é Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e esse Tiago é irmão de Jesus, pode ser o irmão de Jesus, então seria Maria, mãe de Tiago e Jesus, e Salomé. Ou se seria Maria e a mãe de Tiago e Salomé, 2 irmãos, que seriam então 2 irmãos de Jesus. É impossível saber. Mas o que a gente sabe é que a Bíblia marcou que uma delas é a mãe de alguém. É a mãe de uma pessoa que ou é um discípulo de Jesus, Tiago, ou é o Tiago, irmão de Jesus, que seria o autor da carta de Tiago, que está na Bíblia, né? Os ortodoxos e todos os cristãos antigos diziam que esse Tiago de Jerusalém, que é o autor da Bíblia, da carta de Tiago, é o Tiago, irmão de Jesus. Os discípulos não acreditam no testemunho dessa mãe, né? No testemunho de Maria Madalena, não acreditam até que eles mesmos veem Jesus ressuscitado. É curioso isso de não acreditar na mãe, né? Ainda mais se for a mãe de Jesus. Mas de qualquer jeito é a mãe de um deles, a mãe de Tiago, que é um deles. O Tiago não acredita na própria mãe. E é curioso, Salomé talvez não acredite na própria mãe. A memória dessa mãe é também a memória de outras mães que, se a gente pegasse Maria, mãe de Tiago, e ela for mãe de Jesus, é a Maria de Belém, a Maria de Nazaré. A Maria que deu a luz em Belém e que teve que sair de Belém correndo porque iam matar o filho dela. E que ficou sabendo que muita gente morreu. E que ficou sabendo que todas as crianças de Belém, menores de 2 anos, morreram. Isso é terrível, porque hoje a gente está passando pela memória. Muitas mães hoje estão fazendo a memória dos filhos que se foram nesse ano passado, né? Um período de pandemia, e que está matando muita gente a pandemia. Tanto por si mesma, quanto pela ação ou inação de muitos governos, inclusive o governo brasileiro federal e muitos governos municipais e estaduais estão com ações ou inações péssimas em relação à pandemia, dando um remédio que não funciona para nada, desacelerando vacinação, tendo um percentual de vacinação muito baixo, não fizeram negociação de vacina, essa coisa toda que a gente está vendo, que a gente sabe muito bem, também se repete em outros países que não o Brasil, e isso acelera a pandemia de modo que mata mais rápido, porque se transmite mais rápido. Então o filho de muita gente morreu. Estamos no meio de uma matança de inocentes. Algumas crianças morreram de Covid, mas inocentes adultos também. Eu tenho 40 anos, sou liderança na igreja, minha mãe me trata às vezes como criança. Que bom. O filho da gente, meu filho tem 3 anos, o filho meu, eu acho que ele é bebê ainda. O filho da gente é a eterna criança. Todos nós que somos filhos das nossas mães, para as nossas mães, mamães, nós somos crianças, nós somos inocentes. A gente olha hoje com muita tristeza também para o massacre que aconteceu em Jacarezinho há 2 ou 3 dias. Massacre de 28 pessoas. A polícia disse que foram recebidos a balas de fuzil e por isso reagiram violentamente, como reagiram como representantes do Estado, da democracia, autorizados pelo STF, não sei o quê. É curioso que foram achados 6 fuzis, né, e mataram 20 e tantas pessoas, 25, 20, 28, tem uma contagem até de 30 corpos. Como que pode 30 pessoas usarem 6 fuzis? Será que eles estavam revezando? Cada 5 usavam um fuzil? Como é que era isso? Um segurava, o outro apontava, o outro puxava o gatilho. Como é que você põe 5 pessoas num fuzil para justificar matar 28 por causa de 6 fuzis? Ou seja, é implausível. É implausível pensar também que o Estado brasileiro, o Estado do Rio, sobe, o Estado com E maiúsculo, sobe nas comunidades ou visita as comunidades para tentar resolver alguma coisa.
O que a gente percebe é que o Estado está ausente nessas comunidades, existe um Estado paralelo, seja de milícia, seja de tráfico, seja de facção de crime organizado, e o Estado sobe para eliminar pessoas que estão ali, sejam realmente envolvidas com o crime, sejam inocentes. E num país onde não existe pena de morte, se justifica a não prisão dessas pessoas e a execução pela polícia dessas pessoas com base de que elas seriam todas bandidas. Isso é um absurdo. E a gente se solidariza com as mães do Jacarezinho que estão passando por esse período de matança, passaram por essa matança, de ver os filhos sendo mortos, de ver os filhos dos outros sendo mortos. Imagina que Tiago é primo de Jesus, de ver o sobrinho sendo morto. Em Jacarezinho é a mesma memória de Maria, mãe de Tiago, que não é irmão, mas é primo de Jesus, talvez, vendo o sobrinho sendo morto. A memória da morte de Jesus feita por aquelas mulheres se torna a memória da ressurreição. Meu desejo mais profundo é que a memória da morte de muitos filhos, de muitas mulheres ao longo desse ano, especialmente das mães de Jacarezinho, a memória dessas violências se torne uma memória de ressurreição. De ressurreição segundo Marcos. A ressurreição em Marcos é muito bonita porque é anunciado que Jesus nos precede na Galileia, onde ele sempre esteve, no meio das pessoas que ele sempre esteve, frequentando os lugares que ele sempre frequentou. A gente deve passar do relato de ouviu-se um clamor em Ramá e é Raquel que chora por seus filhos desconsolada porque não mais existem, que Mateus recolhe sobre a matança dos inocentes, lá de Jeremias 31, está em Mateus 2, para passar para a memória da ressurreição, lá de Marcos 16. Vocês procuram Jesus entre aqueles que morreram, mas Jesus está vivo. Ide, anuncie aos seus filhos, anuncie aos discípulos que ele vos precede na Galileia, como havia anunciado que faria. Jesus sempre nos precede nas Galileias da vida. Jesus sempre nos precede no meio dos sofredores, nas esquinas da Galileia, entre os excluídos, entre os menos favorecidos, entre os perseguidos, entre os que são assassinados, nas Jacarezinhos, no meio das pandemias, nas UTIs lotadas, no meio das pessoas que passam fome. Jesus está ali esperando para ser encontrado como ressuscitado. Quando a gente se dispõe a fazer isso, a gente consegue viver o Evangelho de hoje, que fecha quase o ciclo do tempo da Páscoa. O Evangelho de hoje conta que Jesus, antes de morrer, disse aos seus discípulos: nisso vocês reconhecerão, nisso vocês serão reconhecidos que são meus discípulos, se vocês forem capazes de amar uns aos outros, amem-se mutuamente. É assim que se reconhece um discípulo meu, porque é capaz de ter amor pelas pessoas. Amor uns pelos outros e amor pelas pessoas. Nós precisamos espalhar amor, acender a luz do amor mútuo, do amor à humanidade, do amor à vida, no meio de toda essa experiência da morte, das execuções. É isso, é essa a memória da ressurreição. É as mulheres acendendo a luz da vida no meio da memória da morte feita por aqueles homens. São as mães levando aos seus filhos, que ainda estão vivos, o anúncio de que o filho que aparentemente morreu permanece vivo em todas as pessoas que sofrem tipos de violência como ele mesmo sofreu. A gente precisa tocar então essa experiência da morte para fazer a experiência da ressurreição. E tocar essa experiência da morte é um ato de amor. Amor ao próximo, amor mútuo, amor entre nós. Nós não somos reconhecidos como discípulos de Jesus porque a gente é episcopal anglicano, porque a gente é católico, porque a gente é adventista, porque a gente é presbiteriano, porque a gente é batista, porque a gente reza o credo assim ou assado, porque a gente reza a Ave Maria, porque a gente não reza a Ave Maria, porque a nossa Bíblia tem tantos livros, a outra Bíblia... Não. A gente é reconhecido como discípulo de Jesus, como alguém que entendeu o que Jesus quis e por isso é capaz de fazer a memória da ressurreição e a experiência da ressurreição quando a gente ama as pessoas. E amor é colocar-se a serviço. Essa é a mensagem que eu queria deixar para nós nesse Dia das Mães. Mães, muito obrigado pelo serviço amoroso de vocês em todas as madrugadas, no aleitamento, na troca de fralda. Muito obrigado por levar a gente para ser vacinado. Muito obrigado por cuidar da gente quando a gente ficou doente. Muito obrigado por testemunhar as violências que ocorrem contra nós, seus filhos, contra todos os filhos
Muito obrigado porque no meio dessa violência a gente consegue encontrar no colo de vocês experiências e esperanças de ressurreições. Muito obrigado porque vocês são as portadoras, no meio do ciclo de sofrimento, da mensagem de que a vida continua. Muito obrigado àquelas mães que visitaram aquele túmulo. Muito obrigado a todas as mães que não fecham os olhos para os túmulos cheios de pessoas executadas e que sofreram violência. Despertemos todos nós homens, todos nós que nos dizemos discípulos de Jesus. Vamos despertar para o amor mútuo, para o amor fraterno, para ouvir a memória das mães, de dizer: foi no meio da maior dor que eu senti na vida que eu vi a vida de você, que eu vi a vida de cada um começar. É após a dor do parto que ocorre a ressurreição. A ressurreição, que é passar por esse parto da dor rumo a uma vida nova. Todo parto dói. Nascer requer de nós muita coragem. Feliz Dia das Mães, feliz sexto domingo da ressurreição. Jesus está vivo. Cristo ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Aleluia. Tchau.